Nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar o programa 3DF Zephyr da 3D Flow para fazer digitalização tridimensional num processo conhecido como fotogrametria. Se a gente entrar nessa página e comparar a versão gratuita do 3D Zephyr com as outras pagas, a gente vai ver que a principal diferença é um limite de 50 fotos. 50 fotos é um número relativamente pequeno para objetos mais complexos, com mais detalhes, mas para objetos mais simples, 50 fotos é o suficiente. Então, após baixar e instalar o programa, a gente vai entrar aqui na interface dele. A maioria dos programas de fotogrametria, eles são bastante simples, tá? Então, eu vou vir aqui nessa aba Workflow, vou criar um novo projeto, New Project, e vai aparecer essa janela. Essa janela vai me permitir selecionar algumas opções. Se eu quiser, eu posso fazer o processo completo, marcando as etapas seguintes, tá? Então, eu simplesmente carrego as fotos, mando o programa começar a funcionar e ele já vai me trazer um modelo no final. Mas eu prefiro aqui nesse vídeo mostrar etapa por etapa, primeiro para vocês entenderem melhor, e também porque quando a gente faz etapa por etapa, se existe algum erro, é possível você identificar aonde aconteceu esse erro e corrigir mais facilmente. Então vou deixar essas opções desmarcadas. Essa opção que está marcada aqui é simplesmente para o programa procurar a câmera que você utilizou para ver se existe algum arquivo de correção. Você pode deixar ou não marcado. Aqui eu vou deixar marcado. Bom, o primeiro passo seria incluir as fotos, lembrando que existe um limite de 50 imagens. Então aqui eu já separei 50 imagens de um modelo, tá? Aqui um número de 50 imagens. Clico no próximo, Next. Ele vai me mostrar aqui qual foi a câmera que foi utilizada, se tiver no banco de dados, e a lente. Caso não tenha, isso não vai aparecer. Next novamente. E aqui eu tenho como selecionar algumas coisas, como, por exemplo, a categoria do objeto que eu utilizei. Aqui tem uma categoria geral, padrão, para a maioria das coisas. Close Range seria justamente para digitalização de objetos. Você teria para fotografias aéreas, urbanas e corpo humano, tá? Eu vou deixar aqui em geral, embora eu pudesse usar o Close Range. Nesse caso não vai fazer muita diferença. E aqui existe as opções, né? Se é rápido, default ou padrão, ou algo mais lento e mais bem trabalhado. Eu vou deixar no default também. E aqui eu clico em Next. Nessa janela agora só me aparecem as minhas opções, né? 50 imagens e o que eu escolhi na janela anterior, e eu clico em Run. Aqui ele vai começar a fazer o processamento. Bom, o segundo passo ele aconteceu muito rapidamente, a gente já está no terceiro passo, que vai ser bem rápido também, então a gente pode continuar aqui. Realmente só o primeiro passo que demora um pouco mais. Bom, aqui ele vai mostrar basicamente se ele conseguiu conectar as fotos. Então todas as fotos que ele conseguiu identificar a posição, ele vai marcar como yes. Se tivesse alguma foto que ele não soubesse de onde foi tirada, não conseguisse identificar a posição dessa foto em relação às outras, ele colocaria no aqui. A gente então dá um finish. E aqui nesse momento já é possível ver um modelo mais ou menos... A gente já tem uma ideia do que seria o objeto, tá? O objeto, na verdade, é esse coral aqui numa pedra. E nesse momento, quando você já consegue ver uma nuvem de pontos, isso aqui é chamado de uma nuvem de pontos, são vários pontos, e essa nuvem de pontos ela já lembra bastante o seu objeto, isso quer dizer que provavelmente vai funcionar bem, tá? Então eu volto aqui para o Workflow, e aí ele me abre já uma outra opção, que seria gerar um modelo 3D. Eu vou clicar, ele vai me perguntar se eu quero utilizar todas as câmeras, eu digo que sim, tá? As mesmas opções, né, se eu quiser modificar alguma coisa nesse momento, mas eu vou manter as mesmas opções. E aqui ele já também me dá umas opções depois para reconstrução da superfície, que é um processo, depois dele criar uma nuvem de pontos mais densa, com mais informação, ele vai tentar
reconstruir, vai tentar conectar esses pontos, fazendo triângulos, que é a base de qualquer modelo tridimensional, e depois vai tentar criar uma textura. Então, são as opções que ele me pergunta aqui. Tá? Vamos lá. Aqui ele está inserindo cada foto, então eu vou dar um pause, e quando ele passar dessa fase, eu mostro novamente. Bom, agora já estão chegando ao final as 50 fotos que estão sendo inseridas para calcular o modelo. E a gente vai ver os passos seguintes. Bom, a gente já está numa outra etapa, que é a computação da rede, ou seja, já foi criada uma nuvem densa de pontos, uma nuvem com bastante informação de pontos, e agora esses pontos estão sendo conectados em forma de uma rede para que o modelo seja criado efetivamente. Bom, a rede de pontos já foi criada e agora a gente vai ver as próximas etapas. Bom, o processo de criação da rede já foi terminado, então a gente vem aqui para acabar e a gente já consegue ver um modelo bastante bom. Tá? Aqui a gente já vê um resultado bem interessante. Nesse momento, a gente tem a criação da rede, mas ainda existe um passo a ser realizado, que é a confecção da textura. Tá? Então, a gente vai vir aqui no Workflow novamente e vai clicar nessa opção que abriu aqui de criação de textura. Opções, né? Eu vou deixar como está no padrão e mandar rodar. Nesse momento, a criação da textura nada mais é do que o programa ele vai pegar aquelas fotos originais, vai comparar com o modelo e vai tentar extrair pequenos fragmentos das fotos para depois, como se fosse envelopar o modelo e dar uma sensação maior de realidade, uma textura mais próxima da foto original. Então eu vou parar aqui também e quando terminar eu volto. Bom, a criação das texturas acabou e a gente pode aqui clicar em Finish para ver como é que ficou o modelo. Tá? Então aqui a gente tem o modelo pronto. Tá? Vocês podem ver que é uma quantidade de detalhes bastante interessante, bastante fiel ao objeto original. Tá? Então é um processo bastante simples e que funciona muito bem. Nessa parte aqui da esquerda a gente tem um bom resumo do que foi feito. Tá? Primeiro a gente inseriu aquelas 50 fotos. O primeiro passo que o programa fez foi alinhar as fotos e criar uma nuvem esparsa de pontos. É uma nuvem basicamente para tentar entender a posição de cada foto. A partir do momento que essas fotos já estão alinhadas, o programa vai e cria uma nuvem densa de pontos, ou seja, ele extrai mais dados comparando cada uma das fotos para criar uma nuvem densa com mais informações. O passo seguinte seria conectar esses pontos, criando uma rede, e aí o objeto 3D já está pronto. Mas para ele ficar um pouco mais realista, existe o passo final, que seria a criação da textura, em que essas imagens são recortadas e se cria um arquivo para ser exibido praticamente envelopando o modelo que foi criado. Tá? Então aqui a gente já tem o modelo pronto, resultado final, e a gente pode, por exemplo, exportar esse modelo. Então eu posso clicar aqui, exportar a textura. Aqui a gente tem o resultado final do modelo já exportado no formato OBJ e sendo visualizado em outro software, no caso o 3D Builder. Tá? Aqui é um pouco melhor da gente ver o modelo e é possível concluir que o resultado fica bastante bom, bastante fiel ao objeto original. Então, essa foi a explicação do uso do software 3DF Zephyr para digitalização tridimensional.